Começa agora, Doutrina Social em Foco. Doutrina Social em Foco. Apresentação, Samuel Ataíde. Eis-me aqui, Senhor! Boa noite, caro ouvinte da Rádio Gospamira 105.7. Estamos aqui novamente com o Tony voltando de férias. Tony, que saudade de você, meu amigo! Ô, meu amigo Samuel Taíde, saudade também, meu irmão. Estamos juntos novamente aí, né? Isso mesmo, isso mesmo. Descansou, Tony? Graças a Deus, descansei sim. Um pouquinho, mas voltou, né, Tony? É verdade. Isso mesmo, isso mesmo. E hoje a gente está aqui com um amigo, um grande amigo de longa data, meu amigo Zaqueu Collecta. Tudo bom, Zaqueu? Boa noite. Boa noite, Samuel. Tudo bem, é uma honra estar aqui e espero que eu possa corresponder aí às expectativas, né? Falar um pouco sobre o escotismo e especialmente sobre o escotismo católico. Isso mesmo, vocês não podem ver, mas o Zaqueu tá totalmente com a roupa padrão dos escoteiros, o uniforme, né, Zaqueu? Isso, exatamente. Depois você explica pra gente, nós vamos tirar umas fotos, vamos colocar no Facebook, muito bacana, né? Tá totalmente aqui a caráter mesmo e vamos falar disso. Escotismo católico, como é que é isso na formação de jovens, né? Isso aí, meus amigos. Vocês sabem que nossos amigos do Irradiação, antes de sair aqui, não é, Tony? Eles estavam querendo ser recrutados. Sim, também, né? Vamos criar um grupo de escoteiros aqui na Gospa. Podemos? O que você acha, Zaqueu? Ajudo também aí. Muito bem, muito bem. Mandando um grande abraço para Dona Lourdes, nosso ouvinte número 1. Também para o Alexandre e para Diana, do Espaço Vida Saudável, Herbalife. Grandes amigos que estão acompanhando o nosso programa, né? E de maneira especial, eu queria agora falar de uma coisa muito importante, meu amigo Tony e queridos ouvintes. Gente, hoje nós estamos comemorando, muita gente às vezes viu no Facebook, na internet. Sabe o que nós estamos comemorando? O Dia do Padre, né? São João Maria Vianney, também conhecido como Santo Cura d'Ars, é o padroeiro ou o patrono dos sacerdotes, né? Então, de maneira especial, eu queria deixar o meu agradecimento para todos os sacerdotes, se tem algum sacerdote nos acompanhando, de maneira especial para o Padre Oscar, que é o fundador aqui da comunidade Gospamira, de toda essa obra, rádio e ações sociais. O trabalho que ele fez foi sensacional, né? E hoje nós só estamos aqui com a oportunidade de falar de doutrina social, né? Aqui no nosso programa e nos outros programas, cada um tratando um tema específico, porque ele começou algo, né? Então, que Deus abençoe e Nossa Senhora também cubra ele com o teu manto. E de maneira especial, eu também peço pelo Padre Candim, né, que é o Monsenhor Candim, que durante muito tempo apresentou aqui na Gospel um programa também, né, e que foi aquele sacerdote que conduziu a minha catequese, né, e ao Padre Nivaldo Magela, que hoje está lá em Sabará, que é meu diretor espiritual. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Padre Nivaldo, Monsenhor Candim, né, também ao nosso querido Padre Oscar. Gente, eu não sei se muita gente sabe, mas São João Maria Vianney, ou Santo Cura d'Ars, ele foi uma resposta do céu para a Revolução Francesa. Muita gente colocaria propagandas, se fosse hoje, né, a Revolução Francesa, nós iríamos fazer campanhas no Facebook e diversas coisas mais. Um momento em que Deus era uma alienação, era um tipo de ilusão, e onde a resposta do homem estava colocada somente pela razão. Esse sacerdote que não tinha nada de super extraordinário, foi um sacerdote santo. E sabe o que ele fazia? Com piedade ele conduzia bem a liturgia e fazia suas orações. E aí eles tiveram que até construir estradas para chegar em Ars, que era na França, uma cidadezinha aí bem pequena, pouco desconhecida por muitos, né? Para conhecer aquele sacerdote santo. Muitas pessoas queriam ir lá, muitas pessoas queriam se confessar, às vezes só assistir à missa, né? E ele, como uma vítima, no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, foi exemplo, né? Verdadeiramente. Ele foi uma resposta do céu à Revolução Francesa. Essa frase é do Padre Paulo Ricardo, que eu achei sensacional. Então, que a gente possa refletir hoje nessa vocação tão bonita, que é a vocação dos sacerdotes, né? De maneira especial por aqueles que a gente conhece, que rezemos muito por eles.
É um trabalho muito difícil e é um trabalho que precisa de muita oração, né? Então fica esse recado aí de maneira especial para o nosso querido Padre Oscar. Mas muito bem, já falamos muito e agora, Tony, é hora de deixar nossos ouvintes por dentro das notícias. Tá na hora da DSI News! DSI News. DSI News. DSI News. Câmara barra denúncia e livra Temer de entrar na mira do STF. Isso mesmo, queridos ouvintes, com 263 votos a 227, esse placar final confirma as estimativas do governo e mostra que, apesar de alguns sustos e desconfianças, o Temer ainda vai continuar no poder, né? O presidente PMDBista é acusado de corrupção passiva, supostamente por receber R$500 mil em vantagem indevida, ofertada pelo empresário Joesley Batista, um dos donos do frigorífico JBS, né? Fica aí uma pergunta, né? O que vai acontecer com ele? Tem que acontecer alguma coisa. Eram necessários 172 votos para aprovar o relatório do deputado Abiakel, que defendia, Paulo Abiakel, né? Que defendia o arquivamento do processo. O placar final ficou, como disse antes, né? 263 a favor do relatório e 227 contra. 2 abstenções e 13 ausências. E isso aí a gente tem que falar uma outra coisa, né? Pensa bem, um deputado lá com a chance de definir futuro do país e ele faz abstenção, isso é muito estranho, querido ouvinte, é uma crítica política agora, né? Ele fica ausente, também é muito complicado, né? Com a decisão, o presidente fica, por hora, livre do risco de virar réu do Supremo Tribunal Federal, o STF. Já essa denúncia contra ele pode ficar suspensa na justiça até o final do mandato, quando o presidente perde aquela prerrogativa que nós já falamos em alguns programas aqui, de foro privilegiado, e pode ser julgado pela justiça comum. Depois de uma série de manobras que aconteceram, vários parlamentares foram chamados nominalmente, que nem no impeachment lá, né, de acordo com suas bancadas estaduais, para falar o voto no microfone. E assim, a gente vê aquela outra coisa também, né, que muitas vezes é colocada a política como quase um teatro aqui no Brasil, né? Gente defendendo diversas coisas, com gritos de guerra, e eu sinceramente acho que poderia ser feita uma votação eletrônica, seria até muito mais rápido, né? E acho que mais precisa disso. Entre eles, os que votaram com Temer, né, no discurso mais recorrente, era de uma manutenção de governo, que seria imprescindível para a estabilidade econômica do país, né? Enquanto alguns oposicionistas colocaram vários pedidos para atrasar a votação e conseguiram algumas coisas, né? Até alterar um dia. Olha isso, alguns ministros foram exonerados pelo governo, foram flagrados, já exonerados, né? Negociando emendas com outros deputados, algumas horas antes da sessão. Então, é como se fosse assim, se você votar com o governo, você vai ganhar tal coisa. E um deles falou, vocês acreditam, foi noticiado isso, entendeu? Que coisa ridícula. Ele falou, não, mas isso não tem, se tiver dentro, faz parte do jogo político. A vitória do Temer não significou o fim da batalha para permanecer no poder, né? O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar nos próximos dias outra denúncia contra o presidente. E o resultado que aconteceu, né, naquele dia não tem garantia de se repetir. Bem, eu queria... Aqui a gente disse a notícia, eu vou fazer uma análise política, né? Primeira coisa, essa questão de governabilidade e de manutenção, a questão econômica, se a gente trocasse um presidente, isso é verdade mesmo, sabe? Geraria um conflito muito grande até a reorganização do nosso país. Só que, e aí é minha opinião, isso, querido ouvinte, corrupção, ela deve ser tratada como corrupção. A corrupção do PMDB e do PT é igual? Não. Por um lado sim, por outro não. Por um lado que é sim, é o quê? Que corrupção é uma deformidade moral, é um câncer que deve ser retirado da nossa sociedade. Não importa o partido, tem PMDB, PSDB, PT, diversos outros mais, né? Isso é por um lado. Por outro, a gente tinha um partido que queria implantar um sistema de governo e abordando economia, política, educação, e que é o PT, né? O modelo que a gente coloca lá. Qual que é a minha opinião? Que realmente ele deve ser
verdadeiramente culpado e analisado e investigado pelos crimes que ele colocou. A gente tem que limpar. E a maneira de limpar é tratando a corrupção como ela deve ser tratada. E eu acho que é dessa maneira, né? Morre o bebê Charlie Gard. É isso mesmo, né? Infelizmente, ele faleceu antes de completar 1 ano de idade, né? Faleceu dia 28/7. Nós fizemos vários programas aqui, né? Falando do caso, até o último, inclusive, com o meu amigo Matheus Cajaíba. E depois de ser transferido para uma clínica pediátrica de alguns cuidados, ele faleceu, né? Na segunda-feira, o casal, os pais dele, eles retiraram o apelo judicial para que o Charlie pudesse ser levado aos Estados Unidos para um tratamento experimental. A decisão foi tomada depois que o próprio médico que iria fazer a análise, né, o médico Michio Hirano, que a gente falou aqui, desistiu da opção ao ver resultados de uma ressonância magnética realizada na semana passada, né? Nosso lindo bebê se foi, nós estamos muito orgulhosos de você, Charlie, disse Yates, que é a mãe dele, né, em um comunicado. Charlie sofria de uma síndrome de miopatia mitocondrial, uma condição genética raríssima que vai debilitando os músculos e o cérebro. E que fique bem claro que o governo britânico está com as mãos sujas pelo sangue desse bebê, que foi brutalmente deixado à deriva, né? Pode-se escolher se a pessoa quer abortar, mas não pode escolher salvar uma criança. Se no começo fosse feita a liberação, a probabilidade é de um quadro de reversão muito grande, e até de conhecimento disso, e não foi o que aconteceu, né? Então nós ficamos bem chateados com isso. Satanistas criam curso infantil em escolas dos Estados Unidos. Tá vendo? A gente acaba de falar uma notícia do Charlie, né? E vê isso daí. Não é filme de terror não, querido ouvinte. É verdade mesmo. Com uma imagem de um lápis escolar de 3 pontas, simulando um tridente, membros do templo satanista dos Estados Unidos decidiram aproveitar a legislação para oferecer, entre aspas, uma alternativa às crianças e pais, e questionar a legitimidade dos cursos cristãos na rede de ensino infantil. Né, aí nas palavras deles mesmo, né? Se cursos religiosos são permitidos nas escolas, nós queremos espalhar nossos clubes por toda a nação para garantir que múltiplos pontos de vista estejam representados, disse a diretora nacional do programa. Olha isso, que coisa horrível. Satã depois da escola. A estratégia incluiu um convite em vídeo, com um áudio invertido e imagens de crianças intercaladas com aranhas, bodes com longos chifres e todos os símbolos satânicos que o grupo convoca. Eles convocam estudantes para se aprender e se divertir com o satanismo. Um livro de colorir chamado O Grande Livro das Atividades das Crianças Satanistas é vendido por $10 e estimula os pequenos a ligar os pontos para formar um pentagrama invertido, um símbolo associado ao satanismo. Querido ouvinte, veja que nível. Vocês têm que ver a cara do Tony aqui. Tá todo mundo assustado. É ridículo isso, é ridículo. Mas é isso que está acontecendo na nossa sociedade. E se nós, enquanto católicos, se nós, enquanto cristãos, não nos posicionarmos frente a uma coisa ridícula como essa, cada vez mais isso vai se expandir, né? Para ver o nível de deturpação. E isso acontece quando tiramos Deus do local dele, né? Você ouviu o DSI News. DSI News. Guaspamira FM. Estamos apresentando Doutrina Social em Foco. A apresentação, Samuel Ataíde. Querido ouvinte, você que ligou o programa agora, ligou a rádio agora, né? Boa noite. Hoje nós estamos aqui com o Zaqueu Collecta, um grande amigo que é chefe escoteiro. E nós vamos falar sobre o escotismo católico e a formação de jovens. Eu queria dar boa noite aqui para os nossos ouvintes. A Carol mandou uma mensagem pra gente aqui, ó. Tem uma foto dela, da Ruth e da Edith. Ela colocou aqui, ó. Estamos aqui ligados no programa. Equipe do Somos Vida acompanhando fielmente.
Aproveitando que nós estamos mandando a foto da Carol e de toda a equipe do Somos Vida, eu queria lembrar para vocês o quê? Uma coisa que a gente já falou nos outros programas, mas é sempre bom lembrar. O que vai acontecer amanhã, no dia 5 de agosto, sábado, de 10 a meio-dia, na Praça 7. Nós vamos ter um ato nacional em defesa da vida. Você, querido ouvinte, que às vezes escuta o programa e fala assim, eu queria fazer alguma coisa, eu queria me mobilizar, eu queria agir de alguma maneira, você vai ter uma oportunidade muito boa. Lá vão estar jovens, adultos, idosos, não importa a sua idade, de 10 ao meio-dia, na Praça 7. A concentração vai ser ao lado do Banco Itaú, na rua Rio de Janeiro ali, né? Então vá mesmo, participe, ajude a panfletar, nós vamos falar contra o aborto, nós vamos falar a favor da vida, nós vamos mostrar que verdadeiramente nós estamos agindo e não estamos calados frente à sociedade. Quem que vai participar lá? Diversas pessoas. Não é um evento de religião, vão ter alguns amigos evangélicos, alguns amigos católicos, então assim, fique convidado e nós enquanto católicos nós temos que fazer peso e temos que mostrar presença lá, tá bom? Então, Ato Nacional em Defesa da Vida, amanhã, sábado, de 10 ao meio-dia. Meu grande amigo Zaqueu, novamente agradeço a sua presença aqui. Obrigado. E agora vamos lá. Antes da gente começar, faça uma apresentação breve de quem é você, para os nossos ouvintes te conhecerem. E aí nós vamos falar já disso do escotismo. Eu quero falar uma coisa antes. Queridos ouvintes, vocês sabem que quase que o Zaqueu me arrastou para os escoteiros? Você lembra disso, Zaqueu? Nós tivemos com o intermédio do nosso amigo Padre Nivaldo, né? Nivaldo, pois é. A gente estava num trabalho... O Sou Católico já estava um pouco mais estruturado, né? Mas a gente estava ainda no começo e a gente teve uma conversa se a gente iria somar esforços ali e tal. Acabou que a gente pegou uns jovens um pouco mais velhos, né? Do que o grupo era proposto lá, mas por um pouquinho eu não... Mas eu vou te falar, tá, Zaqueu? O convite ainda tá de pé, né? Em pé, né? Você vai ser uma contribuição de... peso lá, né? Não nada a ver com, né? Olha aí, Zaqueu já dando uma alfinetada aqui, Zaqueu. O pessoal lá que tá ouvindo, meus amigos, o Alexandre e a Diana, eles vão falar só, espere um pouco lá. Mas vamos lá, Zaqueu, fala de você um pouquinho. Beleza, então o meu nome vocês já sabem, né? Eu sou formado em filosofia, né? E atualmente curso arquivologia lá na UFMG. Então não é arqueologia, né? É arquivologia. A gente trabalha com gestão de documentos, né? Legal. E sou funcionário público municipal de uma empresa que é unanimidade aqui no nosso município, todos amam essa empresa, que se chama BH Trans, né? Eu tenho certeza que todos aqui amam a gente, né? Que a gente coloca radar, processa multa, né? Ixi, mas aí, Antônio, eu descobri. Eu quero reclamar. Eu recebi uma multa e os caras colocaram assim na multa, assim, ó. O motorista não foi abordado porque existia só um policial no local, né? E aí não foi abordado. Não, eu tô brincando, querido ouvinte. Se tem multa ali, a gente tem que seguir a lei, tem que ser correto, tem que pagar, né, Zaqueu? Pois é. Se tiver jeito de tirar aí, você me ajuda aí. Não tem esse jeito. Não tem. É brincadeira. É claro que é brincadeira, né? Mas vamos lá. Então você trabalha na BH Trans? Exato. Trabalho lá fazem 9 anos já, né? Em julho. E nas horas vagas e não tão vagas assim, eu sou escoteiro, né? Eu sou voluntário, adulto nesse movimento que hoje congrega no mundo todo cerca de 30 milhões entre jovens e adultos, né, Samuel? Nossa, legal demais. Então, fala pra gente então um pouquinho de como é que surgiu o movimento escoteiro. Muita gente às vezes tem dúvida, vê às vezes em filme, vê o pessoal, lembra que vende biscoito. Que vende, né? Biscoito, exatamente. Lembra daquele modelo, né, dos americanos lá vendendo biscoito? Como é que é isso? Conta pra gente. Então, esse movimento iniciou-se em Inglaterra, né? E no dia 1º desse mês agora, né? Nós completamos 110 anos em que um general aposentado que se chamava Baden-Powell teve uma ideia de fazer um acampamento para colocar em
em prática algumas ideias que ele tinha para a educação dos jovens, né? Porque quando ele volta, né, ele foi militar na África do Sul e na Índia, quando estas ainda eram colônias, né? Uhum. Quando ele volta para a Inglaterra, ele vê que os jovens, devido à Revolução Industrial, viviam muito soltos, não tinham nada para fazer, e a gente sabe que cabeça vazia, né? Oficina do diabo, né? E naquele clima ali de não ter o que fazer, ele pensou, bom, eu vou tentar dar a minha contribuição para que esses jovens tenham algum norte, né? Então, inicialmente ele juntou 20 jovens, né? E partiu com eles para uma ilha chamada Ilha de Brownsea. Exatamente esse acampamento iniciou-se no dia 1º de agosto de 1907. Então, esse ano nós comemoramos 110 anos desse acampamento, que é considerado assim, o surgimento, né? Marco fundacional, né? Legal. Desse acampamento surge, então, nos meses subsequentes, um livro chamado Escotismo para Rapazes, e que digamos assim, aquele livro base do nosso movimento. Legal. Então, a gente já conversou até algumas vezes sobre isso, você já me explicou, e tem algumas coisas, queridos ouvintes, que eu acho muito, muito interessantes nessa criação do Baden-Powell, né? Que é o movimento escoteiro. Os ramos escoteiros, eu acho que eu não sei se eu falei corretamente, né? Exato. De como é que funciona ali, né? Tem o lobinho, tem o escoteiro, tem o pioneiro, tem o senior, né? O sênior, né? Pioneiro. O pioneiro. Explica pra gente um pouquinho, Zaqueu, como é que é? Tá. Então, Baden-Powell iniciou com o que hoje a gente chama de escoteiros, ou seja, eram inicialmente jovens entre 11 e 17 anos, né? Uhum. Com o desenvolvimento dessa ideia dele, que alcançou assim um sucesso muito, muito grande, né? Os irmãos mais jovens desses escoteiros também queriam participar. Então Baden-Powell pede a uma amiga dele, eu agora estou em dúvida, tem hora que me dá um branco assim, ele parece que primeiro começou com a irmã dele, né, Agnes Baden-Powell, e depois foi continuado com Vera Barclay, que aliás era uma católica até, né? Baden-Powell era anglicano, né? Então começa o Ramo Lobo, né? Para aqueles jovens, para aquelas crianças entre 6 anos, entre 7 inicialmente e 10 anos, né? Uhum. E esse Ramo Lobo tem como fundo de cena o livro da Jungle, de Rudyard Kipling, né? Que fala sobre Mowgli, né? o menino lobo, Mowgli, etc. Uhum. Né? Posteriormente, né, exatamente eu creio após a Segunda Guerra, aqueles jovens escoteiros, né, que voltam para casa, queriam continuar dentro do movimento, só que não eram mais tão jovens quanto os outros, né? E então Baden-Powell cria um terceiro ramo que originalmente se chama Rover, né? Mas que aqui no Brasil, né? E acho que é só aqui no Brasil mesmo, se chama de ramo pioneiro, né? Que é o ramo entre 18 até 21 anos. Por uma questão de
praticidade, né? Porque antes os escoteiros iam de 10 anos até 17 anos. Aqui no Brasil cria-se uma quarta divisão, né? Só aqui no Brasil? Um quarto ramo, que é o ramo sênior, que vai dos jovens de 15 até 17 anos. Eu creio que não é só aqui no Brasil, né? Mas existem, por exemplo, nos Estados Unidos ainda são apenas 3 ramos. Okay. Né? Então os escoteiros vão de 10 até 17 anos mesmo. Né? E, por exemplo, alguém mais velho, assim, por exemplo, eu tô com 29, vamos imaginar que eu animo, vamos lá, Zaqueu, e aí, como é que... Você pode ser um voluntário, então você vai receber uma formação, né, para ser um educador, para educar jovens dentro deste método, né? E para os adultos, né, até quem está aí ouvindo e que queira, né, digamos, dedicar parte da sua vida, né, a educar jovens, existem 2 opções, né? Você pode ser um chefe escoteiro mesmo, que a gente chama de escotista, né? Que vai trabalhar diretamente com o jovem. Né? E você pode ser um dirigente que vai cuidar da parte administrativa de cada grupo. Então tem aqueles adultos que querem, né, pertencer ao nosso movimento, mas que não tem jeito sabe que não tem muito jeito com criança, não tem uma paciência, com jovem, aquela coisa, né? Jovem, mas ele quer dar o seu contributo. Então os grupos precisam muito desses adultos, né? Porque a gente não consegue fazer tudo, né, Samuel? Claro, então, claro. Não, muito bacana. Então agora eu quero te perguntar uma coisa, que é uma coisa também que eu acho que para quem conhece o escotismo, quem já leu, eu li alguma coisa no site desde aquela primeira conversa que a gente teve e agora para montar a pauta da entrevista, eu queria perguntar sobre o método escoteiro, né? Querido ouvinte, se você não sabe, o método escoteiro ele é como se fosse um sistema de progressão, né? Com o objetivo de estimulando as capacidades e formação de jovens e crianças, né? Explica pra gente um pouquinho, Zaqueu. Eu sei que, por exemplo, o site mesmo, ele tem muitos documentos para explicar isso, né? Mas se a gente pudesse resumir para o nosso ouvinte, que às vezes está ligando agora e pensou lá na casa dele, né? Olha, eu queria que meu filho fosse escoteiro. Nem sabia que tinha escoteiro e nem sabia que tinha escoteiro católico. A gente vai falar daqui a pouco da diferença, né? Então, explica pra gente o que seria o método escoteiro. Tá. Então, pra gente falar desse método, a gente precisa falar dos nossos 3 princípios, né? Que são princípios que eu diria são inegociáveis, né? Se a gente não observa esses 3 princípios, a gente pode ser um grupo de jovens que faz atividades interessantes, mas a gente não vai estar dentro daquele método criado por Baden-Powell. Então, quais princípios são esses? O primeiro princípio, deveres para com Deus. Então, o jovem, ele é orientado a praticar a sua fé, seja qualquer que ela seja, né? Ou então, né, ele é estimulado a buscar uma fé. Não existe escoteiro ateu, tá? Embora existe algumas pessoas aí que hoje advogam isso, né? Não existe porque a ideia inicial de quem criou esse movimento foi de que você precisa cumprir os seus deveres para com Deus, né? Depois, o segundo princípio são os deveres para consigo mesmo, né? Cumprir as suas obrigações, né? Eu diria as suas obrigações profissionais. No caso de um jovem, o que é? Ser um bom estudante, né? Aprender a ser honesto, a usar bem o dinheiro, né?
obedecer aos seus pais, né? Deveres para consigo mesmo, ser limpo de corpo e alma, né? Que é a nossa 10ª lei até, né? E depois os deveres para com o próximo, né? Então, ajudar, né? Eu costumo dizer, né? Cada ramo tem o seu lema. Então, o lobo tem o lema melhor possível. Que o lobo é o acima, é abaixo de 10 anos, né? Isso. Uhum. O lobinho, né? Que eles falam. O lobinho, exato. Uhum. Né? Depois, os escoteiros e os seniores, o nosso lema é sempre alerta. Uhum. Né? E acaba com o pioneiro, cujo lema é servir. Então, a gente começa fazendo o nosso melhor possível, aprendendo, né, a fazer o nosso melhor. Depois a gente está sempre alerta para fazer este melhor, e a gente acaba com uma coisa linda, que é o servir. Legal. Né? Então, o dever para com o nosso próximo está aí. Né? Então, agora falando sobre o nosso método, não sei se eu estou falando muito. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá legal que, ou seja, naquela primeira conversa que a gente teve, você me explicou, né, dessa maneira, assim, bem ilustrativo. Porque às vezes o ouvinte tá acompanhando e fala assim: olha, eu tô precisando de pôr disciplina no meu filho, o menino tá respondendo, ele tá andando com amizades erradas, ele não consegue, né? É muito acanhado, muito tímido. E às vezes, olha que interessante, nós temos um pai que participa para ajudar o filho. Exatamente. Muitas vezes acontece isso, né, Zaqueu? O pai acontece. entra para ajudar o filho e se integra no movimento e se descobre também, né? Ô, meu grande amigo, você, querido ouvinte que tá em casa, né? Sai da poltrona aí, vai brincar com seu filho e leva ele para um local bom, um local que tem princípios e uma estrutura muito bacana, né? Quem quiser pode acessar também. Qual que é o site, Zaqueu, dos escoteiros? Olha, o nosso site está em construção. Mas vocês podem acessar, eu posso deixar um telefone aqui? Pode, seria claro. Melhor? Sim, porque, sim. O telefone é 3... Pera aí, um minuto só, gente, que eu me dei um branco aqui. A gente vai repassando então o mas telefone. vamos passar daqui a pouco, um pouquinho, tá? beleza. Então tá, vamos continuar então falando. O nosso método. Sim, aí, o método. Né? Então, depois dos nossos princípios, né, vem o nosso método. E o nosso método é dividido em 5 pontos, tá? Então começa com a aceitação da lei e da promessa, né? Para o lobinho, essa lei tem 5 artigos, né? E para o escoteiro em diante, ela tem 10. E após um tempo que esse jovem, que essa criança entra, né, para o nosso grupo, para qualquer outro grupo, em geral uns 2 ou 3 meses, ele é convidado a fazer uma promessa. Né? É claro, né, que ele não vai entender toda, digamos assim, a complexidade desse compromisso dele. Mas esse compromisso não deixa de ser autêntico. Né? Então, para nós escoteiros, ele vai dizer: prometo, pela minha honra, fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres para com Deus e a minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. Né? Então ele vai fazer isso livremente, né? A gente sempre, antes dele pronunciar o compromisso dele, a gente faz a pergunta: você está fazendo isso porque você quer? Então a gente até brinca, né? Ou o seu o seu pai ou sua mãe estão mandando você fazer isso. Você quer mesmo? Se ele disser eu quero, ótimo. Se ele disser não quero, é minha mãe que está ali que tá me mandando fazer isso, a gente para na hora, né? Porque apesar dele ser muito jovem, tem que ser livre, né? Ele tem que fazer porque quer, né?
E deixa eu já te perguntar, emendando nessa pergunta, né? E aqui, esse tema seria pra gente fazer até uns 3, 4 programas. E uma coisa que eu tô curioso aqui, eu acho que o nosso ouvinte também. E o escotismo católico? Porque você tá falando de compromisso, você tá falando aí de ter uma formação continuada e tal. Qual que é essa diferença do escotismo e do escotismo católico? Como é que surgiu isso? Olha, a diferença, não existe uma diferença de essência, né? Mas eu diria uma diferença acidental, né? Quando começa esse movimento, né, e é que ele assume um crescimento assim até para além do que Baden-Powell imaginara, né? Na Europa continental surgem algumas dúvidas, principalmente entre os católicos. Mas esse movimento surge em um ambiente protestante, será que isso não é meio maçom? Será que os nossos jovens católicos podem entrar? E aí, um padre, né, chamado Jacques Sevin, um jesuíta, ele resolve então conhecer Baden-Powell, e ele era um padre francês, inclusive ele é venerável hoje, né? Tá num processo aí de canonização, e ele então fica apaixonado por esse método, e ele então vai para Giel, que é um lugar onde Baden-Powell dava alguns cursos, né, para adultos, e volta com essa ideia para a França e funda os escoteiros católicos franceses, né? Então aí não só ele, mas lá na Itália já tinha iniciado, Bélgica, né? Então cria-se, usamos o mesmo método, os mesmos livros, etc., só que com uma pegada, né, como diriam os nossos jovens, com uma pegada católica, ou seja, aquele dever para com Deus não vai ser mais uma coisa difusa, né? Mas vai ser algo bem específico, vai ser vai assumir, né, a prática católica, a prática, né, da fé. Legal. Então aí agora quando a gente tem, e aí eu fui uma vez num evento lá que é aqueles grupos de diversos escoteiros, quando o pessoal falava assim, não, somos de um grupo católico, escoteiro e tal, eu via assim alguns olhares meio diferentes e tal. Minha pergunta é sobre isso, né? Hoje em dia, com essa questão até do tema de ideologia de gênero, muita coisa apareceu na internet, muita gente defendendo isso, né? Surgiu até um lencinho com as cores o lenço que é um símbolo escoteiro, né? Isso, né, Zaqueu? Com as cores da bandeira LGBT, um lenço LGBT dos escoteiros. Eu queria que você comentasse isso pra gente, né? Ocorreu algum ponto que possa ter afetado? Porque, por exemplo, se a gente vai focar em formação de jovens, né, de maneira correta, a ideologia de gênero é algo que fere isso de maneira profunda. Exato, né? Comenta isso pra gente. Bom, assim, eu quero deixar claro, né, que o nosso grupo, quer dizer, é o único grupo católico que existe aqui na cidade. A gente foi muito bem recebido, né? Nunca houve, assim, a gente nunca percebeu algum preconceito contra nós, né? Nós nos integramos muito bem, os adultos fazem os seus cursos, os nossos jovens participam junto com outros grupos de atividades. Recentemente, infelizmente, a gente sabe que cada movimento ele é filho do seu tempo, né? E hoje essa questão da agenda de gênero e da ideologia LGBT, ela tá muito forte, né? Se você pegar uma novela aí da Rede Globos, qualquer coisa assim, a gente vê que a coisa lá está sendo imposta. E, infelizmente,
dentro do nosso movimento, creio até que de uma maneira extraoficial, estão, assim, alguns grupos, creio até que não são grandes, não são significativos, estão tentando forçar um pouco a barra, né, para que essa agenda de gênero, para que essa ideologia LGBT, ela também seja acolhida dentro do nosso movimento. Eu quero deixar claro, né, que inclusive no meu grupo, quer dizer, no nosso grupo, né, nós não fazemos acepção de pessoas, né? Uhum. Não é porque uma pessoa seja homoafetiva que ela não vai poder entrar em nosso grupo. O que nós nos opomos, e eu, assim, decididamente eu me oponho, é a implantação de uma ideologia, né? Então, a gente não luta contra pessoas, mas a gente luta contra ideias, né? E, recentemente, eu me posicionei contra isso em uma rede social e, quer dizer, recebi um monte de insultos, etc. E fizeram até abaixo assinado. E, enfim, né? Creio que virão outras coisas contra mim, mas eu estou muito, muito calmo contra isso. Não vou mudar a minha ideia, né? Porque não é só a minha ideia, mas é o que a Igreja Católica pensa, né? Ótimo. Então, é aquela coisa, né? Fica firme, meu amigo, igual você tá indo. Valeu, eu acompanhei algumas coisas aí. No último programa até a gente falou aqui, né, desse hater, né, que são esse ódio e essas pessoas colocando esse tipo de coisa aqui. Zaqueu, pra fechar então agora, eu queria que você mandasse uma mensagem para algum pai ou mãe que tiver interessado em participar, o que ele deve fazer, que tiver interessado em que o filho conheça mais. Aqui o nosso tempo é muito curto, né? Uhum. Mas para que ele possa entender mais sobre o método. Então vamos lá. Beleza. Eu vou fazer um jabá do meu grupo, né? Claro, então, né? Claro. Então, caso você queira, né, colocar o seu filho em um grupo católico, né, onde você pode ter a certeza de que ele não vai aprender coisas contrárias à sua fé, à nossa fé, né? Você pode telefonar para o 3442-2315, tá? 3442-2315, ou então no 97173-8166, tá? As nossas reuniões, elas ocorrem todos os sábados, na rua Itamaracá, 443, bairro Concórdia, tá? E vão de 14h30 até as 17h30. A gente tem sempre lá vaga, tá? Pode ir, a gente vai reiniciar as nossas atividades agora no dia 12, tá bom? Muito bem, queridos pais, quem estiver ouvindo aí, pode mandar seus filhos pra lá, vai ser muito bacana. Muito obrigado, Zaqueu, pela presença. De nada. Tá? Desculpe aí por ter falado muito, né? Nada, foi ótimo. Os ouvintes, aposto que eles não perceberam que eu sou gago, né? Então a coisa é mais difícil, mas tá bom. De maneira nenhuma, muito obrigado pela informação. Queridos ouvintes, uma grande boa noite para todos. Lembrando de maneira especial, amanhã o nosso ato público, né, em defesa da vida. Dia 5 de agosto, amanhã sábado, de 10 a meio-dia. O pessoal do Somos Vida mandou até aqui pra gente aqui, ó. Esperamos todos que defendem a vida humana e reconhecem sua dignidade desde a concepção. Todos somos vida. Amigos, lembrem-se, nós estamos lutando, assim como o Zaqueu aqui, para formar jovens. Nós não estamos sozinhos. Lembrem-se sempre: viva Cristo Rei! Viva Maria Rainha! Você ouviu Doutrina Social em Foco, toda sexta às 9h. Grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear.